Olá, professores! Hoje estamos dando continuidade ao estudo sobre as competências socioemocionais. Anteriormente, vocês realizaram uma atividade na qual identificaram algumas competências socioemocionais no trecho do material de apoio de ciências. Agora vamos sistematizar o conhecimento. Retomando primeiramente o questionamento da problematização. Como as competências socioemocionais estão inseridas no currículo de Ciência da Natureza? Para responder esse questionamento, daremos alguns exemplos de algumas partes do material de apoio das disciplinas de Ciências, Biologia, Química e Física. E para iniciarmos, faremos uma breve retomada sobre as macrocompetências e as 17 competências socioemocionais. No ATPC anterior, nós vimos que há em torno de 140 competências socioemocionais. No entanto, foram selecionadas 17 competências socioemocionais que são as mais próximas, que estão relacionadas à aprendizagem dos alunos. Essas 17 competências socioemocionais, elas foram agrupadas em 5 grupos de macrocompetências. O primeiro grupo é a autogestão. Fazem parte, então, deste grupo as competências determinação, organização, foco, persistência e responsabilidade. No grupo do engajamento com os outros, fazem parte iniciativa social, a assertividade e o entusiasmo. No grupo da macrocompetência amabilidade, nós temos a empatia, o respeito e a confiança. Em resiliência emocional, as competências tolerância ao estresse, autoconfiança, tolerância à frustração. E por último, a macrocompetência abertura ao novo, na qual estão relacionadas as competências socioemocionais, curiosidade para aprender, imaginação criativa e interesse artístico. Vamos abordar agora as competências socioemocionais na disciplina de Ciências. E para isso, nós trouxemos alguns trechos do material de apoio de algumas situações de aprendizagem do 6º ao 9º ano de Ciências. Então, nós vamos exemplificar para vocês, abordando os 5 grupos de macrocompetências. Então, muitas vezes, vocês vão perceber que em uma atividade há mais do que uma macrocompetência, mas agora nós só vamos abordar uma para cada atividade, que é para exemplificar. Então, iniciaremos com o 6º ano. No 6º ano, 3º bimestre, na situação de aprendizagem 2, os alunos irão trabalhar sobre a dificuldade para enxergar. Então, na atividade 4, eles farão uma pesquisa com o tema o dia a dia de uma pessoa com baixa visão ou sem visão. E nessa pesquisa, eles vão identificar os principais obstáculos e os problemas sociais que essas pessoas enfrentam e também vão descrever como podem colaborar para auxiliar essas pessoas com baixa visão. Então, ao desenvolver essa sequência de atividades, o professor estará trabalhando a macrocompetência resiliência emocional. Então, dentro dessa macrocompetência, nós podemos observar a tolerância ao estresse, a tolerância à frustração e também a autoconfiança. Então, vocês podem perceber que isso está bem evidente, então, quando eles vão fazer essa pesquisa e propor como colaborar com a vida dessas pessoas. Então, ao trabalhar essas competências socioemocionais, elas ajudam-nos a manter a calma, a ver o lado positivo das coisas e a lidar melhor com situações estressantes e com emoções como raiva, frustrações e tristeza. E nessa situação de aprendizagem 2, nós trabalhamos a habilidade 8, que é explicar a importância da visão, captação e interpretação das imagens, na interação do organismo com o meio e, com base no funcionamento do olho humano, selecionar lentes adequadas para a correção dos diferentes efeitos da visão. Nós também podemos perceber que, ao trabalhar a resiliência emocional, nós estamos trabalhando as competências gerais da BNCC, número 8 e número 10. No ATPC anterior, nós estudamos a relação das competências da Base Nacional Comum Curricular com as competências socioemocionais.
E apresentamos também os 3 eixos que fazem parte das competências da BNCC, que são o eixo relacionado às competências socioemocionais, as competências cognitivas e também híbridas, que são aquelas relacionadas tanto às competências socioemocionais como às cognitivas também. Então, por exemplo, aqui na resiliência emocional, nessa atividade, nós podemos perceber que foram trabalhadas as competências gerais da BNCC, número 8, que é o autoconhecimento e o autocuidado, e a número 10, que é a responsabilidade e a cidadania. Então, quando eles vão propor essas ações, quando eles vão conhecer o corpo, quais lentes que elas vão ser necessárias para as pessoas enxergarem melhor. Então, tem vários momentos da atividade que elas ficam evidentes. E só para lembrar que as competências 8 e 10 da BNCC fazem parte do eixo das híbridas, ou seja, elas trabalham tanto a cognitiva como a socioemocional. No 7º ano, na situação de aprendizagem 2, o uso da tecnologia na promoção da saúde, nós exemplificamos com a atividade 1, que é a linha do tempo. Então, nessa linha do tempo, os alunos vão elaborar em grupo um produto educomunicativo que apresenta a linha do tempo e as soluções apontadas por seu grupo para diminuir a incidência do sarampo. Então, eles vão conversar com os professores e com os colegas. Então, no momento que eles estão fazendo isso, nós estamos trabalhando a macrocompetência autogestão. E dentro da macrocompetência autogestão, nós temos como competências socioemocionais a responsabilidade, a determinação, a organização, o foco e a persistência. Então, essas competências, elas ajudam-nos a estabelecer metas e a ter persistência, organização e determinação para cumprir as rotinas de estudo e de trabalho, por exemplo. Então, dá para ficar evidente que enquanto o aluno vai desenvolvendo, no caso, essa linha do tempo, vai elaborando, ele vai trabalhando, então, essas competências socioemocionais. A habilidade que é trabalhada é interpretar condições de saúde da comunidade, cidade ou estado, com base na leitura, análise e comparação de indicadores de saúde. Então, taxa de mortalidade infantil, cobertura de saneamento básico e incidência de doenças de veiculação hídrica, atmosfera, entre outros, e de resultados de políticas públicas destinadas à saúde. Aqui nós temos trabalhado, junto com a autogestão, as competências da BNCC, as números 6, 7 e 10. A competência número 6 é o trabalho e projeto de vida. A número 7 é a argumentação. E a número 10, a responsabilidade e a cidadania. Então, nós percebemos também que estão relacionadas às competências socioemocionais. Já no 8º ano, nós selecionamos a atividade 3 da situação de aprendizagem 2, que é saúde e prevenção às infecções sexualmente transmissíveis e STs. Então, nessa atividade 3, nós estudaremos situações embaraçosas do cotidiano. Então, ela inicia com essa imagem, onde tem 3 pessoas vendo algumas fotos de outros na internet. E então, vem alguns questionamentos. O que a imagem representa para você? Então, o que nos revela diante do espanto dos 3 jovens? Se você concorda com esse tipo de atitude. Então, ao trabalhar essa atividade, nós estaremos desenvolvendo no aluno a macrocompetência amabilidade. Essa macrocompetência, ela faz parte das competências socioemocionais empatia, respeito e confiança. Então, elas ajudam-nos a assumir o melhor de outras pessoas que estão ao seu redor e tratá-las com respeito. A habilidade 11, que é reconhecer a sexualidade humana em sua integralidade, selecionando argumentos que evidenciem as dimensões biológicas, socioculturais, afetivas e éticas, valorizando o respeito à diversidade de manifestações e expressões da identidade humana e compreendendo o preconceito e a discriminação como uma construção social. E nós temos algumas competências da BNCC, que são as competências 1, conhecimento, a 4, comunicação, a 6, trabalho e projeto de vida,
A 7, a argumentação. A 8, o autoconhecimento e autocuidado. A 9, a empatia e cooperação. E a 10, responsabilidade e cidadania. Então, também fica evidente esse trabalho da Base Nacional Comum Curricular com as competências socioemocionais. E no 9º ano, nós vamos abordar 2 macrocompetências. Então, primeiramente, na atividade 3, filtração, que é da situação de aprendizagem 3, a importância da água. Então, os alunos eles irão realizar um experimento representativo. Então, aqui nós temos os materiais que eles irão utilizar. E ao fazer isso, aqui, vocês podem observar aqui ao lado, nós temos aqui os 4 passos, né? Então, eles vão montar, vão ver todo o experimento até filtrar a água. E abaixo nós temos alguns questionamentos. Então, qual era a cor da água antes e depois de passar pelo funil? O que você acha desse processo, se esse processo é suficiente para tomar a água própria para consumo, entre outros questionamentos. Então, ao realizar essa atividade, nós estaremos desenvolvendo a macrocompetência abertura ao novo. E dentro dessa macrocompetência, nós temos a curiosidade para aprender, a imaginação criativa e o interesse artístico. Então, são todas competências socioemocionais que são desenvolvidas. Então, elas têm influência sobre o nosso interesse por novidade, sobre nossa vontade de criar e construir coisas de forma original e sobre nossa curiosidade em aprender. Então, vocês viram como elas estão totalmente relacionadas ao caráter investigativo do experimento? E também essa abertura ao novo, essa macrocompetência, nessa atividade, nós temos algumas competências da BNCC, que é a competência 1, 2, 3, 4 e 5, 6, 7 e 10. Então, são várias. E antes de apresentá-las a vocês, nós vamos mostrar que a habilidade que estamos trabalhando é propor estratégias de uso sustentável dos espaços relacionados às áreas de drenagem, rios, seus afluentes e subafluentes, próximos a comunidades em que vivem. Então, agora sim, nós temos as competências da BNCC. Então, a competência 1 é o conhecimento, a competência 2 é o pensamento científico, crítico e criativo, a competência 3 é o repertório cultural, a 5 a cultura digital, a 6 o trabalho e o projeto de vida, a 7 a argumentação e a 10 a responsabilidade e cidadania. E para finalizar, nós temos agora a atividade 4, ampliando a investigação sobre a água, consumo e conservação desse bem comum, que é ainda da situação de aprendizagem 3, a importância da água, que é aquela atividade que vocês fizeram anteriormente, no ATPC de hoje, em que vocês procuraram as competências socioemocionais que são relacionadas com essa atividade. Então, aqui eu só vou apresentar uma macrocompetência e as suas competências socioemocionais, mas talvez vocês encontraram outras também ao vocês estudarem essa atividade. Então, nós temos aqui, nessa atividade, os alunos irão assistir um vídeo disponível no YouTube e, em seguida, eles irão ser divididos em 5 grupos e fazerem, né, uma pesquisa na qual eles vão depois apresentar na forma de seminário. Então, nós temos aqui, olha, todos os grupos relacionados, então, à água. Então, ao fazer isso, nós estaremos desenvolvendo nos alunos a macrocompetência e engajamento com os outros. Por quê? Porque nós temos como competências socioemocionais nesse grupo a iniciativa social, a assertividade e o entusiasmo. Então, essas competências, elas ajudam-nos a ter abertura para conhecer e falar com outras pessoas, a manifestar opiniões e ter assertividade em ocasiões que necessitem disso. Engajamento com os outros é importante para a formação de lideranças. Então, quando a gente propõe grupos, e principalmente quando esses grupos vão apresentar na forma de seminário, nós estamos trabalhando essa macrocompetência e essas competências socioemocionais. A habilidade é propor estratégias de uso sustentável dos espaços relacionados às áreas de drenagem, rios, seus afluentes e subafluentes, próximos à comunidade em que vive.
E também relacionado ao engajamento com os outros, nós temos algumas competências da Base Nacional Comum Curricular, que são a competência 3, que é o repertório cultural, a competência 4, que é a comunicação, e a 5, que é a cultura digital. Então, no dia de hoje, são esses exemplos que nós trouxemos para vocês da disciplina de ciências. E agora vocês vão ver outros exemplos em química, física e biologia. Olá, professores! Dando sequência ao nosso percurso formativo, eu sou Kênia, estou designada como PCNP de projetos. Então eu vou apresentar para vocês como que eu consigo desenvolver essas competências socioemocionais na disciplina de física. Então eu escolhi para vocês uma sequência da terceira série do ensino médio, que trabalha com uma habilidade essencial de explicar características macroscópicas, observáveis e propriedades dos materiais com base em modelos atômicos. No tema 1, matéria, suas propriedades e organização. Da atividade 1, fala sobre modelos atômicos. O mundo é formado por uma grande quantidade de seres e objetos muito diferentes entre si. Semelhanças e diferenças aproximam e separam os materiais que nos cercam. Você já observou os objetos que nos cercam? Já percebeu que são compostos de diferentes materiais? Esses materiais possuem alguma característica em comum? Então ele inicia a sequência fazendo um questionamento para os alunos. E aí ele propõe uma pesquisa. Que pesquisa que ele propõe? Pesquise sobre o que é átomo e faça uma representação do átomo de hidrogênio, indicando sua estrutura e seu diâmetro. Ele instigou o aluno, ele fez alguns questionamentos, ele levantou algumas situações, problemas para o meu aluno. Quando eu faço esse questionamento com os meus alunos sobre algumas situações, problemas, qual competência socioemocional que eu consigo desenvolver no meu aluno? Eu consigo desenvolver a abertura ao novo. O que é a abertura ao novo? Curiosidade em aprender, curiosidade investigativa. Ali fala sobre imaginação, interesse artístico, né? Ela tem influência, o quê? No interesse por novidades, sobre nossa vontade de criar e construir coisas de forma original e sobre nossa curiosidade em aprender. Então, quando eu faço alguns questionamentos para o meu aluno, quando eu levanto algumas situações, problemas, eu estou desenvolvendo no meu aluno a curiosidade em aprender, ou seja, a curiosidade investigativa. E dando sequência, né, às atividades da terceira série do ensino médio aí na disciplina de física, vem a atividade 2, espectroscopia. O que é espectroscopia? Então ele inicia a atividade 2 sugerindo a construção de um espectroscópio. O que seria esse espectroscópio? Para que ele serve? No que eu vou usar espectroscópio? Então são questionamentos que eu posso ir fazendo com o meu aluno no decorrer que eu estiver desenvolvendo as atividades. O espectroscópio ele é usado para identificar elementos químicos presentes em objetos. E também ele é usado em astronomia para obter percepções sobre a composição e velocidade de corpos astronômicos. Ou seja, eu vou questionando o meu aluno, eu vou propondo alguns questionamentos para ele, né, para fazer ele pensar. Mas, então, qual competência que eu consigo desenvolver? Qual competência socioemocional que eu consigo desenvolver com essa atividade? Para essa atividade, eu consigo mostrar para ele a abertura ao novo, que eu já falei para vocês, que é curiosidade em aprender. Será que é só essa competência que eu consigo desenvolver? Não, eu consigo desenvolver resiliência emocional. O que é a resiliência emocional? É a tolerância ao estresse, é a tolerância à frustração e à autoconfiança. Ou seja, ele vai ter que controlar a ansiedade dele para lidar com as frustrações. Bom, mas será que são só essas duas que eu consigo desenvolver? Só essas duas competências? Não, eu também posso desenvolver a autogestão. O que é autogestão? O que trata na autogestão? Responsabilidade, determinação, organização, foco e persistência. Ou seja, é uma autonomia. Ou seja, ele tem que ter responsabilidade para que ele consiga desenvolver essa competência. Dando sequência, eu apresento para vocês mais duas atividades, o efeito fotoelétrico e o raio laser.
No efeito fotoelétrico, ele faz outro questionamento, ele propõe outra situação de aprendizagem, outras situações, problemas, aonde leva o aluno a se perguntar: como que existem equipamentos que funcionam sozinho? Como que isso pode acontecer? Então ele vai propondo para o aluno o quê? Uma abertura ao novo. O que é? Curiosidade em saber como as coisas funcionam, ou seja, curiosidade investigativa, curiosidade de aprender, ou seja, um pensamento científico, né? Bom, mas será que é só essa habilidade? Só essa competência que eu consigo desenvolver? Não, não é só essa competência que eu consigo desenvolver. Eu também consigo trabalhar a competência de engajamento com os outros, que fala sobre entusiasmo, iniciativa social, manifestações de opiniões, porque eu vou estar lidando com outras pessoas. Além dessas duas competências, o que mais que eu consigo trabalhar com o meu aluno? A autogestão. Como eu já falei para vocês, é organização, foco, persistência. E aí? Eu também consigo trabalhar a resiliência emocional. O que eu vou trabalhar nessa resiliência emocional? O que eu vou observar com resiliência emocional? Na resiliência emocional, eu vou ter que trabalhar para controlar a ansiedade, para lidar com as frustrações. Ou seja, eu vou ter que me adaptar a lidar com problemas. Bom, dentro da atividade de efeito fotoelétrico, ele vai fazendo alguns questionamentos, né? Você acha que é possível obter uma corrente elétrica iluminando um pedaço de metal? Ou seja, ele vai propondo a resolução de situações, problemas, para ir desenvolvendo as competências socioemocionais. Na sequência, na atividade 4, eu vou falar um pouquinho sobre o raio, ele vai falar um pouquinho sobre o raio laser com vocês. Você sabe como funcionam os leitores de código de barra utilizados nos caixas supermercados e em bancos? Mais uma vez, ele faz um questionamento para instigar a curiosidade do aluno para abertura ao novo. Porque na maioria dos dispositivos que utilizam a luz laser, existe um aviso indicando que você deve tomar cuidado com os olhos ao manuseá-lo. Qual seria o motivo para existir tal aviso? Ou seja, é mais uma competência que eu vou desenvolver. Qual competência que é essa? É a amabilidade, que é a empatia, é o respeito, é ter o cuidado com o outro, é pensar no outro. Então vocês viram que dentro de uma sequência didática de física, eu consegui desenvolver 5 competências socioemocionais. Então, dando sequência ao nosso percurso formativo, né, sobre as competências socioemocionais, vou apresentar para vocês uma sequência onde eu consigo trabalhar essas competências na disciplina de Química. Bom, eu escolhi a 3ª série do ensino médio com essa habilidade essencial: reconhecer os processos de transformação do petróleo, carvão mineral e gás natural em materiais e substâncias utilizados no sistema produtivo. Atividade 1. Composição, processamento e uso do petróleo, do gás natural e do carvão. Então é proposto uma situação problema para o aluno, algumas situações problemas, onde é questionado o que é petróleo, de onde ele vem, como o petróleo é extraído, você conhece algum derivado do petróleo? Quais? Podemos usar petróleo como combustível no carro? Existem outras fontes de combustíveis? Qual o tamanho, qual o tratamento dado ao petróleo após a sua extração? Então, através dessas situações, problemas, desses questionamentos que são feitos ao aluno, qual a competência socioemocional que eu consigo desenvolver? Engajamento com os outros, iniciativa social, assertividade, né, que trabalha um pouquinho sobre a colaboração, né, respeitando as diferenças, compartilhando as ideias, ajudam-nos a ter abertura para conhecer e falar com outras pessoas, a manifestar opiniões e ter assertividade em ocasiões que necessitem disso. Engajamento com os outros é importante para a formação de lideranças. Então, quando eu falo de engajamento com os outros, eu falo em motivação e abertura a interações sociais. Dando sequência, eu apresento para vocês mais algumas atividades que estão propostas, né, no material de apoio, na disciplina de Química, onde é proposto aos alunos assistirem 2 vídeos sobre o gás natural.
E após assistirem esse vídeo, eles são questionados, né, a preencher um quadro que está logo abaixo, que é esse quadro aqui, com as principais ideias, né, de acordo com o que eles assistiram nos vídeos. Então, e depois solicitam que eles socializem com os colegas. Depois, é solicitado ao aluno que ele faça a leitura de um texto sobre carvão mineral. Após a leitura, ele vai fazer um quadro, vai preencher esse quadro resumo com as principais ideias do texto e depois socializar com os colegas. Diante das situações, problemas que foram propostas para os meus alunos, ou para os alunos, quais são as competências socioemocionais que eu consigo desenvolver? Então, foi proposto que eles assistissem 2 vídeos e depois que eles fizessem uma leitura de um texto sobre carvão mineral. Com essa proposta de atividade de situações, problemas, eu consigo trabalhar o engajamento com os outros. Como eu já falei para vocês sobre engajamento com os outros no slide anterior, é a colaboração, compartilhar e respeitar as diferenças, motivação. Mas só essa competência eu consigo desenvolver? Não, eu também consigo desenvolver a autogestão, que fala sobre responsabilidade, determinação, organização, foco, persistência. E elas ajudam, né, a estabelecer metas e a ter persistência, organização e determinação para cumprir as rotinas de estudo e trabalho. Então foi proposto algumas rotinas, né, algumas situações, problemas, onde o aluno deveria de cumprir. Então, por isso, a autogestão. E também posso falar da abertura ao novo. Quando eu falo da abertura ao novo, eu falo da curiosidade em aprender, da investigação criativa, né? Ou seja, da curiosidade investigativa, de ele aprender, dele buscar conhecimentos sobre assuntos novos. Ou seja, ter influência sobre o nosso interesse por novidades. Então, dentro dessas atividades que foram propostas na disciplina de Química, eu consigo desenvolver essas 3 competências socioemocionais: engajamento com os outros, autogestão e abertura ao novo. Aí eu proponho para vocês uma atividade 2, que também está no material de apoio, no caderno do aluno. Recursos vegetais e animais para a sobrevivência humana, os carboidratos, os lipídios, vitaminas e as proteínas. Discuta com seus colegas as seguintes situações e problemas. Mais uma vez, ele propõe alguns questionamentos para o meu aluno. Então, qual é a competência socioemocional que eu consigo desenvolver com este questionamento? Engajamento com os outros. Quando eu falo de engajamento com os outros, estou falando do quê? De colaboração, de respeitar as diferenças. Qual outra competência? Autogestão. Quando eu falo de autogestão, eu falo do quê? Do que eu falo na autogestão? Eu falo de organização, de responsabilidade, de foco, para que eu consiga desenvolver as minhas atividades. E abertura ao novo. Quando eu falo da abertura ao novo, eu falo da curiosidade em empreender, da curiosidade investigativa. Será que são só essas habilidades? Será que são só essas competências que eu consigo desenvolver nos meus alunos? Não, eu consigo também desenvolver a competência da amabilidade. Eu estou falando de ajudar, nos assumir melhor as outras pessoas do que estão ao nosso redor e tratá-las com respeito, convivência com o próximo, respeitando esse próximo. Então, além de eu trabalhar com engajamento com os outros, autogestão e abertura ao novo, quando eu trabalho com amabilidade, eu falo um pouquinho sobre o quê? De como tratar as pessoas que estão ao meu redor. Por que como tratar? Eu não estou falando sobre alimentação, sobre recursos vegetais e animais. Estou falando sobre carboidratos, sobre lipídios, sobre a minha saúde, sobre que tipo de vitaminas e proteínas que eu consigo ingerir consumindo certos tipos de alimentos, porque ele me faz um questionamento. Após a discussão, para a gente registrar as minhas ideias e hipóteses e depois fazer o quê? Em grupo, realizem a seguinte pesquisa, selecionem 3 alimentos que são ricos em carboidratos, lipídios, proteínas e vitaminas. Indiquem as estruturas, propriedades e funções no organismo de cada componente. Ou seja, então para a gente fechar, quais são as competências que eu consigo desenvolver nessa atividade? São
engajamento com os outros, autogestão, abertura ao novo e amabilidade. Agora nós iremos falar um pouco como as competências socioemocionais estão inseridas e como elas podem ser trabalhadas junto com as habilidades cognitivas do currículo de biologia. Para exemplificar como as competências socioemocionais podem ser trabalhadas dentro do currículo de biologia, nós colocamos como exemplo uma sequência didática que está presente tanto no caderno do professor quanto do aluno, do currículo da primeira série do ensino médio, cujo tema é referente à qualidade de vida das populações humanas. Tá? Então, eu tenho aqui ao lado um recorte dessa situação de aprendizagem, onde num primeiro momento, que é o momento da sensibilização, é proposto ao aluno uma roda de conversa sobre as palavras que estão descritas nesse quadro. Essas palavras elas são referentes a algumas doenças e também é referente a outras questões, como saúde, o carinho, o amor. Então, os alunos deveriam expor o que eles pensam em relação a essas palavras, tá? Tanto com relação à sua saúde individual, quanto em relação à sua saúde coletiva. E quais seriam as competências socioemocionais ou macrocompetências que estariam inseridas nesse primeiro momento da situação de aprendizagem? A primeira delas, que nós podemos identificar assim com bastante facilidade, seria a amabilidade. Tá? Então, lembrando que a amabilidade é uma competência que diz respeito à empatia, né? A olhar o outro com respeito, com carinho. Então, nesse momento em que eles estão fazendo uma socialização, eles vão precisar ouvir as opiniões, né, dos colegas. E ela pode ser considerada também porque ela faz parte aí, ela está inserida dentro da competência geral 8 da BNCC, que fala do autocuidado, e também da competência 10, que diz respeito à cidadania. Né? Então, o aluno como cidadão, como ele pode contribuir na prevenção de algumas doenças dentro da sua comunidade. Tá? Então, é nesse sentido que eles precisam entender aí a empatia. Uma outra competência que está relacionada a esse momento da situação de aprendizagem seria o engajamento com o outro. Tá? Então, nesse momento em que os alunos discutem com assertividade, eles têm abertura, né, para manifestar as suas opiniões. Tá? Então, a gente fala bastante aí sobre a questão da iniciativa social e ela está relacionada à competência 4 da BNCC, que diz respeito à comunicação. Dando prosseguimento a esse primeiro momento da situação de aprendizagem, na sequência, os alunos deveriam responder alguns questionamentos com base nas palavras daquele quadro e deveriam formar frases que estariam relacionadas aí a uma melhoria da qualidade de vida e de prevenção. A partir disso, né, seria estabelecido também uma roda de diálogo para socialização e o professor deveria avaliar se esses alunos tiveram ou não a capacidade de reconhecer ali situações de riscos dentro daquelas palavras e situações em que eles poderiam propor sugestões de como se prevenir, né, no âmbito tanto da saúde coletiva, individual, quanto social e psicológica também. Tá? Então, nesse momento da situação de aprendizagem, nós temos ainda a presença da amabilidade e do engajamento com o outro, mas surge aí uma outra competência socioemocional que é relacionada à autogestão. A autogestão ela é muito relacionada com o foco, com a determinação para a resolução de problemas. Mas nesse caso, nós colocamos essa competência socioemocional porque trata-se da responsabilidade. Tá? Então percebam que ela está relacionada à competência 10 da BNCC, que diz respeito à cidadania. Tá? Então, é a responsabilidade social, a responsabilidade em promover saúde coletiva. Tá? Então, nesse sentido, entra essa macrocompetência. No segundo momento dessa situação de aprendizagem, é onde o conteúdo e as habilidades cognitivas em si serão desenvolvidas. Tá? Então, para isso, os alunos deveriam identificar a relação entre saúde e causa-mortes, por meio do título de uma reportagem. Tá? Então, para essa atividade, também pede-se aí que formem-se duplas. E para isso, nós identificamos algumas competências socioemocionais,
que são o engajamento com o outro, por conta do trabalho em duplas, né, a iniciativa social, o expor as suas ideias, e continua a competência da autogestão. Tá? Então, a autogestão, nesse caso, agora ela estará mais relacionada à organização do trabalho, ao foco para desvendar ali o que está sendo pedido na atividade. Na sequência, é proposto que os alunos façam análise de uma tabela que mostra quais são as principais causas de morte no Brasil. A partir dessa tabela, eles devem fazer uma pesquisa para responder questionamentos. E é solicitado ainda nas orientações ao professor que ele faça uma abordagem referente à pandemia. Lembrando então que nós estamos tratando da saúde individual e coletiva, portanto, uma questão que está relacionada à cidadania e ao autocuidado, e que essas atividades devem ser feitas de modo a garantir uma interação dos estudantes. Então, há semelhança com as atividades anteriores e, portanto, as competências socioemocionais envolvidas aqui ainda são a autogestão, a amabilidade e o engajamento com o outro. No entanto, uma outra competência socioemocional pode ser inserida nesse momento, que é a competência da abertura ao novo. Tá? Então, lembramos que essa competência está relacionada com a vontade de aprender, né? A iniciativa da aprendizagem, a curiosidade e até mesmo a imaginação criativa e o interesse artístico. E nós colocamos também porque ela está relacionada com algumas competências gerais da base, que diz respeito ao conhecimento, pensamento crítico e científico, o repertório cultural e também a comunicação. Uma outra atividade proposta nessa situação de aprendizagem diz respeito ao consumo do álcool, né? Então, os alunos deveriam debater com base em alguns questionamentos quais são as consequências que isso traz para ele e para a sociedade de uma forma geral. Tá? Então, ainda nesse momento são propostos diálogos e por isso nós podemos considerar as competências de autogestão, porque eles vão precisar de foco para a resolução da pesquisa, que é proposta, a amabilidade com relação ao respeito e escuta ativa das opiniões dos colegas, o engajamento com o outro, e temos também a abertura ao novo, que é uma competência relacionada à busca das informações. E além dessas, nós podemos considerar ainda uma outra macrocompetência socioemocional, que é relacionada à resiliência emocional. Tá? Então, essa é a macrocompetência que nos ajuda a lidar com algumas emoções, né? Com as nossas frustrações, nossos medos e a nossa ansiedade. Mas quando a gente pensa com relação à situação de aprendizagem, a resiliência emocional, ela encaixa-se melhor nesse ponto quando a gente pensa em autoconfiança. Então, nesse momento, o aluno ele vai reunir uma série de informações que leve ele a lidar melhor com as suas emoções, de forma a, no futuro, não vir a ser dependente de álcool ou não ser dependente de alguma outra droga. E nesse momento nós colocamos também, né, essa competência ela pode ser trabalhada nesse momento porque ela está relacionada à competência 8 da base, que fala do autocuidado, e a competência 10, que trata da responsabilidade da cidadania. E para finalizar essa situação de aprendizagem, é proposto então um momento de sistematização do conhecimento. Então, todas as habilidades cognitivas trabalhadas ao longo dessa situação de aprendizagem serão empregadas agora, no momento em que os alunos desenvolverem aí a campanha de prevenção ao uso indevido de drogas. Assim como as habilidades cognitivas serão empregadas nesse momento, todas aquelas habilidades socioemocionais trabalhadas ao longo dessa situação de aprendizagem estarão presentes aí. Tá? Então, com relação à autogestão, para desenvolver essa campanha, os alunos terão que ter muita determinação, vão ter que ter foco, organização, terão que ter respeito, empatia com o próximo, vão ter que se engajar, né? Estarão dispostos a aprender sobre o uso indevido de drogas, né? Como aplicar isso para a sociedade local, por exemplo, e terão que ter bastante resiliência, né? Então, caso alguma coisa saia do controle, eles vão ter que saber lidar com essas situações e resolver esses problemas. E aí, por meio da análise dessa situação de aprendizagem, nós podemos perceber como as competências socioemocionais elas estão inseridas e como é possível trabalhar o duplo foco dentro das nossas sequências didáticas. Existem alguns pontos importantes que nós devemos lembrar
quando nós trabalhamos com o desenvolvimento intencional das competências socioemocionais por meio da metodologia SAFE, que é a metodologia do sequencial, ativo, focado e o explícito, como foi trabalhado lá no momento da sistematização. Ao longo da análise da sequência didática, nós podemos verificar que existem alguns elementos da metodologia SAFE bastante presentes. Tá? Então, entre eles, nós destacamos 2, que é o método sequencial e o método ativo. Por que o sequencial? Então, conforme nós analisamos atividade por atividade, foi possível verificar que uma competência era inserida a cada momento. Tá? Então, esse é o desenvolvimento sequencial. O ativo também está presente dentro da sequência didática analisada. Tá? Então, só lembrando que o método ativo é aquilo que coloca o aluno como protagonista da sua própria aprendizagem. Né? Nós desenvolvemos esse método principalmente por meio das metodologias ativas, mas na sequência didática isso foi proposto por meio das rodas de conversa e por meio das pesquisas desenvolvidas ao longo do desenvolvimento das atividades. Tá? Então, essa metodologia prioriza, de certa forma, o compartilhamento das práticas e das vivências dos alunos e que contribui para o desenvolvimento dessas competências socioemocionais, como colocadas anteriormente. No entanto, a gente não conseguiu observar ao longo da situação de aprendizagem o trabalho específico com a metodologia focada e explícita. Tá? Então, como trabalhar o duplo foco das habilidades cognitivas e socioemocionais atendendo a essa metodologia? Tá? E como propor, então, atividades que contemplem esses 4 elementos da metodologia SAFE para trabalhar o desenvolvimento socioemocional junto das habilidades cognitivas? Então, nós vimos que, conforme a análise da situação de aprendizagem, que inserindo as competências socioemocionais uma a uma, nós já estaremos trabalhando metodologia sequencial. Tá? No entanto, dentro do nosso currículo, essa metodologia ela é trabalhada sem intencionalidade. Ela é trabalhada com intencionalidade do desenvolvimento socioemocional lá na disciplina de projeto de vida. Tá? Mas aqui no nosso currículo é importante também que nós tenhamos esse olhar. A estratégia ativa dentro da metodologia SAFE é aquela que coloca o aluno como centro do processo de ensino e aprendizagem. Então, nós conseguimos fazer isso por meio das metodologias ativas, que são aquelas que propõem mais desafios, mais situações, problemas para o aluno resolver. Então, quanto mais situações, problemas, mais competências socioemocionais eles estarão desenvolvendo ao mesmo tempo. Para aprimoramento da sequência didática, quais seriam então as metodologias ativas que poderiam ser usadas aí, principalmente para esse período de aulas remotas? Tá? Então, eu trouxe como exemplo a sala de aula invertida. Para realizar essa estratégia, primeiro o professor tem que propor para que o aluno estude previamente o tema da aula e depois é possível que se faça aí um debate ou um fórum para que eles coloquem as suas ideias e as suas reflexões críticas com base no tema tratado. Tá? Com relação ao tema das drogas, né, seria possível a construção colaborativa de textos e também seria possível a estratégia que é da aprendizagem baseada em vídeo. Tá? Mas essa estratégia não é aquela em que você vai simplesmente oferece um vídeo para o aluno assistir. Tá? Então, esse vídeo ele tem que ser baseado em uma problematização ou ele tem que permitir que o aluno faça uma análise de um infográfico ou de um gráfico, tá? E que leve a esse desenvolvimento mais da problematização de uma situação de aprendizagem e não só assistir ao vídeo. E por último, a gamificação. Né? Então, a gamificação é uma estratégia onde o professor pode propor desafios com base em pistas e recompensas, tá? Mas é uma estratégia que envolve assim um certo tempo para elaboração. No entanto, nós temos já algumas plataformas que são gamificadas e que podem ser usadas para desenvolvimento de alguns temas. No caso do tema droga, né, nós temos aí 2 plataformas, uma que é um quiz e outra que traz um jogo que pode ser utilizado nesse momento como uma estratégia remota. O focado, né, é aquilo que dá clareza à habilidade e à competência socioemocional que está sendo trabalhada.
né, e como essa competência ela vai impactar a vida do aluno. Então, durante o momento do desenvolvimento da situação de aprendizagem, é importante que o professor deixe claro qual é a competência, qual é o significado dessa competência e quais são as consequências que o desenvolvimento dessa competência pode trazer para o aluno ao longo da vida. Tá? Então, só explicitando, você já estará trabalhando com a parte focada da metodologia SAFe. E por último, nós temos o explícito, que o explícito é quando o aluno faz uma autoavaliação e entende como aquilo vai interferir na vida dele. Então, ao final de cada sequência didática, é possível que essa estratégia da autoavaliação seja desenvolvida com base na fala e escuta ativa por meio dos estudantes.